voltei aqui mais uma vez para perguntar se alguém pode me explicar. Um juiz que fala que é vítima, que iniciou Alexandre de Moraes, ele fala que é vítima, ele pode ser investigador, delegado, promotor, juiz e vítima? Se ele disse que é vítima, ele não tem que ser imparcial? Deixar outro julgar? Por que eu estou falando isso? Porque o ministro Alexandre de Moraes é tudo isso que eu falei. É investigador, é delegado, é promotor e é juiz. Como é que pode acontecer isso na justiça brasileira, na Suprema Corte, que é a maior do nosso país? Não está na hora de dar um basta? Um homem só na Suprema Corte está fazendo esse tardalaço todo, fazendo essa misericórdia, atropelando as leis. Está na hora de dar um basta. Tem uns 50 ou mais pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Está lá na gaveta do Ecolumbo e ele não coloca em pauta. Está na hora de dar um basta. Só vou dizer uma coisa, uma pessoa assim não é preparada para ser ministro do Supremo. Tem que ser muito sério para ser um ministro do Supremo, tem que agir imparcial, né? Tem que ser correto. Os outros, pode ser que alguns lá também não é grande coisa, mas o Alexandre de Moraes é o pior de todos. Ele faz esse estadalaço todo na justiça do nosso Brasil. Tá uma esculhambação a justiça. Ele não julga imparcial. Ele tem raiva do Bolsonaro, da turma da direita, da família do Bolsonaro, do Flávio, do Eduardo. Ele falou que o Eduardo foi para lá para pedir, me fala, sanção para o Brasil, pedir sanção para ele, acuar ele. Mas quem é o Eduardo Bolsonaro para acuar ele? Isso aí quem vê é o presidente da República, ele que sabe o país que ele vai dar mais tarifa, quem ele vai colocar sanção, né? E quantos ministros aí ele já colocou sanção? Quantas autoridades, né? Da lei magnífica, não é verdade? O Eduardo Bolsonaro não tem poder, tá lá, exilado, foi caçado, entendeu? Não tem um julgamento correto, a Zambelli não teve, não é verdade? É tanto que a justiça da Itália já liberou ela, tá solta, né? Como eu disse, também o Estaco tá na Espanha, 3 vezes o Alexandre de Moraes pediu extradição, perdeu. Estados Unidos ele não consegue extraditar ninguém, nem Hamas, nem ninguém. Tá ficando feio para a justiça do Brasil. Eu sei que os outros ministros lá não são santinhos, tem uns bons, mas fica na deles, né? Mesmo que tenha o defeito deles, não fica aparecendo toda hora. O Alexandre de Moraes toda hora tá na mídia. Toda hora, ele é raivoso. Ele tem raiva da direita, ele persegue, entendeu? Ele não dá chance de defesa. Ele tem raiva daquela pessoa, ele não age como um juiz, como um ministro. Ele age como a pessoa inimiga particular. Ele leva para si próprio aquilo ali, sabe? Pessoal, ele leva pro pessoal dele. Aí condena um monte de gente, sabe? Não revê os processos direito, já vai condenando, dando canetada. Gente, até quando o nosso Brasil vai ficar assim com essa esculhambação? A justiça brasileira, primeiro a Suprema Corte, está perdendo a credibilidade, perdendo a moral do povo brasileiro. O povo não acredita mais na justiça brasileira. Por causa de um homem. Um homem está fazendo tudo isso. Essa esculhambação toda na justiça. Está na hora de dar um basta. Será que uma pessoa dessa não é temente a Deus? Eu acho que não. Porque se fosse temente a Deus, tivesse consciência, não fazia uma maldade dessa com as pessoas. Perseguir. Entendeu? Não gosta de Bolsonaro, não gosta da família de Bolsonaro, não gosta da pessoa, do povo da direita, só defende a esquerda, só defende a esquerda. Ele não tá vendo que todo mundo já percebeu que isso é maldade, é perseguição? Será que a pessoa dessa não é temente a Deus? Não sabe que é um ser humano, né? Que pode acontecer, a pessoa pode ficar doente, morrer, pegar uma doença ruim. Não sabe que a mão de Deus pesa, e pesa muito a mão de Deus, muito. E essas pessoas assim, é que Deus gosta. Deus dá bastante corda. Na hora que ele pôr a mão, entendeu? Não adianta chorar o leite derramado, não adianta mais. Porque Deus fica só olhando. Você acha que Deus não vê tudo? As maldades do ser humano no mundo? E na hora que a mão de Deus pesar, vai pesar muito. Pessoa assim não é temente a Deus, não lê uma Bíblia, não sabe o que é um evangelho, não sabe o que é as coisas de Deus, o que é amor de Deus.
Poxa, tem gente assim que não está preparado para ser um ministro do Supremo. Pelo amor de Deus. Isso é uma covardia. Será que alguém pode me explicar que tudo isso que o seu ministro Alexandre Moraes faz é legal? Não é. Não é porque os juristas falam aí, todo mundo fala, o mundo está vendo a injustiça que um ministro só do Brasil faz. Está na hora de dar um basta. Está na hora desses senador, presidente ou Colombo tomar vergonha e pôr em pauta o impeachment dele. Pois o impeachment dele, o Brasil na justiça começa a andar. Porque por enquanto não está andando não. Porque só tem atropelamento. Atropelamento só de um ministro só. Atropelando as leis, rasgando a Constituição, tirando os direitos das pessoas. Já calou um monte de gente na rede social, já fez de tudo. Está sendo julgado pelos Estados Unidos, pode ficar na Interpol, um ministro da Suprema Corte, da toga, pode ficar na Interpol, se ele não se defender nos Estados Unidos, porque pela maldade que fez lá com as redes sociais dos Estados Unidos, se metendo na lei, né, de outro país, né, querendo calar o povo de lá, atropelando as leis, quis atropelar a lei da Itália, a Itália deu um basta. Então, a Itália já deu um basta, ele já perdeu. Aqui no Brasil, tem que dar um basta nele, o Senado. O econômico está vendo isso. O senador que tem direito, ele não é ele que se abatina, ministro, então eles podem também fazer o julgamento e fazer o impeachment deles. Que o Brasil está de mal a pior na justiça, viu? Pelo amor de Deus. Só Deus para pôr na consciência do Eucolumbo, presidente do Senado, que o seu ministro Alexandre Moraes já foi longe demais e tem que fazer impeachment dele, correndo. Já era para ter feito há muito tempo. Tá esperando o quê? Que faça mais bobagem na justiça para depois querer fazer o impeachment? Pelo amor de Deus, gente. Para de passar pano para coisa errada. Né? Congresso é para lei, Senado também. Senado é para fazer justiça, principalmente com o ministro. Não está dando certo? Já que ele não quer sair, ele não é suspenso, então o Senado pode suspender ele, fazer o impeachment dele, tirar ele fora dessa cadeira aí. Porque, olha, vou dizer, eu nunca vi um homem, 11 ministros, só um quer se aparecer. Só um sai na mídia, todo dia tem um problema, todo dia é um ataque, mas tudo errado, não faz nada certo. Nada. Só ataca. Prendeu o Bolsonaro, golpe Tabajara, prendeu o povo do Rio de Janeiro. Tem que suspender tudo isso aí. Isso aí um dia vai ficar na história. Que isso aí foi tudo enganação, tudo mentira, tudo perseguição. Todo mundo tá vendo, o mundo tá vendo isso aí. Mas vamos esperar em Deus, que Deus vai pôr a mão na consciência de alguém, né? E nós vamos se livrar de ministro que não faz justiça. Tem que ser impeachmentado.